Bem, pessoal, vamos lá, vamos pro papo de domingo. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o segundo setup do Joseph James, que é Trap. Bear and Bull Trap. E aí eu também vou falar sobre o Crown Reversal de novo. Eu falei no primeiro sobre o Crown Reversal, porque as duas falhas, né, as duas tentativas falhadas, tanto de compra como de venda, elas vêm de uma melhor forma quando vem um Crown Reversal. E o que é o Crown Reversal? É uma trap. Uma trap dentro de duas tentativas falhadas. Por isso que eu vou falar também junto da trap. E aqui tem um ponto muito importante, pessoal. Esse setup, para quem está começando a estudar Joseph James, esse é o setup para virar assim, ó, expert. Por quê? Porque as traps elas vêm muito rápidas, elas te tiram do risco muito fácil. O two try failure, ou as duas tentativas falhadas, requer uma experiência, e no mini índice, pela minha experiência desses anos operando isso aí, falha bastante. Então, o que a gente busca quando vai fazer uma operação do Joseph James, né? Lembra do afastamento da média de 21, né? Então a média de 21 é a nossa balizadora. Quando o mercado se afasta dela, a gente vai chamar, observar e vai ver se esse afastamento tá legal ou não. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo muito legal. Nós temos um exemplo, sai daqui, dia 23 eu vou mostrar aqui. Então, primeiro, a gente tem que observar as estruturas de mercado, né? Então vamos lá para os 12 minutos e ver o dia 23, o dia 22, né? A gente não tá vendo o dia 23. A gente tá vendo aqui dia 22 e tentando entender o que esse cara fez, né? É isso aqui, ó. O cara entrou num range, nós temos um range, a rotação desse pêndulo. E no dia 22, nesse momento aqui, ele começa a tentar fazer um breakout pullback. Então, vou aproximar aqui mais para ficar mais claro. Vamos lá. Dia 22, aqui. Aqui ele fechou. Dia 22, o que esse cara faz? Estamos num range. Vocês estão vendo tudo? Então posso fazer daqui. Ó, rangezinho. Esse é o magnético. Esse aqui é um bull range, né? Por que ele é um bull range? Ó, ele veio de uma alta. Foi criado numa alta, tá? Então vamos lá. Ele começa fazendo de livro, né? O que a gente precisa. Ele primeiro vai para baixo para criar um parâmetro, para depois tentar replicar esse movimento para cima. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender estruturas de mercado para poder apostar num movimento. Perfeito? Não rotacionou, veio mais para baixo. A gente vai observar de novo a diminuição desse pêndulo e uma possível trend aqui, ó, segurando esse movimento. Feito. Tudo que a gente precisa. Faz a rotação. E aí aqui é a pegada, né? Faz a rotação, sobe mais um pouco e começa a fazer um pullback. O que a gente busca aqui? Um breakout pullback. Então, estruturas de mercado. Ok? Estruturas de mercado. Isso aqui foi o que aconteceu dia 22. E a gente vai observar por talvez um breakout pullback, ou uma rotação desse pêndulo de novo. Agora com esse pêndulo aumentando, né? A nossa análise aqui pode ser também, se esse cara voltar pro range, ele vai andar pra cá. E a gente vai observar o quê? Essa regiãozinha aqui. Essa trend. Se vai segurar ou não vai segurar. Tá? Isso aqui seria a análise do dia 22. Vamos lá. Então, entendemos o conceito do dia 22. Dia 23 ele abre num gap de alta. Grande. E fecha o measured move. Então ele completa um movimento medido de outro dia. E o que Joseph James ensina nesse ponto? Quando ele completa um movimento, então ele veio, entrou num range, fez alguma coisa, foi para baixo, fechou um measured move. O próximo passo é ele gerar liquidez para fazer algum movimento. É exatamente o que ele faz aqui. Então o que a gente faz nesse ponto? A gente senta nas mãos. Primeiro ponto importante disso aqui. Um gap que afasta a média gigante, que ele segue fazendo e completa o measured move. Perfeito. Ele completou o measured move aqui. Excelente. É tudo que a gente quer. Tem algum setup aqui? Tem, mas não tem um setup em que ele teste a média de 21, a não ser aqui. Aqui fica difícil apostar em duas tentativas falhadas. Fecha o measured move e começa a gerar liquidez. E o que a gente espera desse movimento? Duas pernas de baixo. Então aqui tem uma perna de baixo, a gente replica essa perna proporcional e ele vai ali, ó. E a gente espera até que um movimento comece a se desenhar. Aqui ele se desenha, né? Então, aquele momento ali não deu certo, não era o que a gente esperava. Falhou, essa região falhou, né? Vamos de novo. Ele faz a primeira tentativa, tenta manter o preço, sobe mais um pouco, faz a segunda tentativa. Esse aqui é duas tentativas falhadas de vendedores derrubarem o mercado. Qual é a sequência disso? Aí tu entra aqui. Qual é a sequência disso? Limpeza de liquidez. Ele vem buscar quem entrou aqui. Ele vem tentar buscar quem entrou aqui. Não afastou a média de uma maneira legal. O próximo passo é uma tentativa compradora de novo, né? O que ele faz aqui? Tenta segurar o preço. A gente não pode considerar isso aqui uma entrada, tem que ser mais acima. Essa aqui é legal. Então o que a gente precisa? Topos e fundos ascendentes. Temos o início de um movimento. Só que aqui a gente tem que começar daqui. Esse aqui a gente não pode contar. Então ele vem daqui, testa, vendedores tentam derrubar e há uma rejeição. Testa de novo, outra rejeição. Duas falhas de venda. Aí tu abre a tua operação aqui, mercado, busca liquidez, o big player quer limpar. Entrou aqui e talvez quem entrou aqui. A gente espera, a gente senta nas mãos e observa um sinal claro. Nós temos um sinal claro. Aqui está o sinal claro dessa trap. Enxergam? Enxergam a limpeza de liquidez? Enxergam um ponto onde tem um prior em que ele quase entra no pullback, mas não entra? Quase entra no pullback, mas não entra? Quer uma garantia? Esse aqui é o candle da garantia. Quer uma maior? Esse aqui. Mas aqui já é um indício de que esse mercado está perdendo a venda. E aí a gente pode entrar.
E a gente entra, pode ser ou aqui, bem agressivo, ou pode ser aqui. E a gente tem naquele momento ali, deixa eu me ver, que horas são? 10 e... Vamos botar aqui, 10 e 17, 10 e 18. Temos uma volatilidade de 335 pontos. Vamos ver se esse cara andou aqui. A partir daqui, ó, uma mais... Com certeza ele andou. Tá vendo o movimento? Olha que movimento lindo. Olha que movimento lindo. Tua entrada agressiva aqui e uma entrada mais tranquila aqui, ó. Olha até onde foi. Entregou, ó, 500 pontos, cara. E 530 numa entrada mais agressiva. Isso aqui é o Crown Reversal nu e cru. Olha que interessante isso aqui. Que é fantástico. A gente tem que aprender e enxergar muito bem isso aqui. Afastou a média, fez as duas falhas. O que o mercado faz na sequência? Busca liquidez. Buscar o stop de quem entrou aqui. Entrou aqui. E o que a gente vai fazer? Sentar nas mãos, não vai fazer nada. Vai procurar por priors, onde ele quase perdeu a média de 21. E vai esperar o mercado chegar ali e ver qual vai ser o ataque dele quando ele testar ali, na média de 21. Aqui tá o ataque que ele entrega o jogo. E é um movimento muito rápido, muito explosivo. A gente vai coletar o movimento. Vai fechar nos 335 pontos. Aqui, ó. Tá aqui. Vai fechar nos 335 pontos 75% dos nossos contratos. Ou, quiçá, todos eles, se a gente tá começando nisso. E vai colocar a nossa entrada um tique pra cima. Aqui, ó, 5 pontos. E olha onde ele vai. Ele faz um big de um pullback pra tentar nos atacar de novo. E agora tem um momento muito melhor para a entrada de uma trap. Esse cara aqui foi o Crown Reversal. Esse aqui é o início de tudo. Foco nesse movimento. Aqui ele começa a história. E a gente comemora, mas a gente mantém a postura para seguir o movimento. Qual é o próximo movimento? O que faz? O que o Joseph James ensina? Ou é um pullback, ou é uma trap. E agora ele comprova o afastamento dessa média. Ele confirmou, efetivamente, que o mercado é comprador. Olha o que afastou essa média. Tu estando nessa operação aqui, colocando um tick, tu tá com um runner bom. Tu tem contrato correndo na história. E o que tu vai fazer a partir de agora? Procurar por priors. Pelo menos 2, 3. E esperar o mercado testar. Deixa ele testar. Deixa ele fazer o movimento dele. E deixa ele comprovar com um candle bonito de alta. E o que ele faz na sequência? Um candle bonito de alta. Isso aqui é a trap. Aqui é ela. Região da trap. Onde? Naquele prior. Tinha prior aqui. Tinha prior aqui. Tinha prior aqui. Aqui tá a entrada. Esse é o candle que a gente quer. Esse é o candle perfeito. É o candle parrudo. Os vendedores tentaram derrubar o preço e não conseguiram. Eles perderam. Eles perderam essa batalha de derrubar preço. Perderam, totalmente. Aqui já foi um indício, ó. Aqui já foi um indício de que ele perdeu. Tentou segurar, fez o pullback, perdeu de novo. E aí quem tá mandando nessa história? Onde é que tá a entrada da trap aqui? Aqui, ó. Nesse horário, vamos ver. 10h37. 10h37. Volatilidade de 388 pontos. Ele vai até esse topo aqui, vamos ver quanto que tem daqui até lá. Só pra gente ter uma ideia. Entrada. Olha lá, 547. Entrada vencedora de novo. Então vocês entendem que o setup de trap, ele é fundamental e a gente tem que ser expert nisso. E pode se operar só isso aqui, pessoal. Só isso aqui. E o que ele manda? Observando aí as regras do Joseph James, como é que é o price action cycle da história? É isso aqui, ó. O cara inicia. Difícil. O cara inicia por 2 falhas de venda. Aí tem um prior. O mercado vem aqui, ele faz um Crown Reversal. Então ele começa por um Crown Reversal, né? Ou 2 falhas, 2 tentativas de falha de venda. Qual é o próximo passo? Ele pode armar, ele faz um afastamento da média para dizer que sim, tu entrou numa operação excelente. Ele pode armar um mero pullback, ou não, que é o que o índice faz muito. Ele gera uma trap, um prior, por aqui, e daqui ele vem forte nessa trap. Pra romper o topo anterior, e ele vem com muita força. Então aqui acontece a trap. Então aqui pode ser um pullback ou trap. Nesse caso aqui, uma bear trap, né? Uma armadilha de ursos. E ele segue o movimento dele. Qual é o movimento do price action em seguida? Ele vai fazer pullback, vai continuar subindo, vai fazer um movimento de força. Depois ele vai voltar, vai fazer uma nova trap e vai encerrar o movimento dele. Isso aqui é o price action completo. E é isso que a gente busca. Então notem que a trap, ela sempre vem muito forte. Ela é muito impactante. Ela vem com vontade mesmo, tá? Esse aqui foi um exemplo de um dia que abre num gap, exatamente o que aconteceu esses dias aí, que ele abriu aquele gap de 1000 pontos e continuou subindo ensandecido. Isso aqui é um bom ponto. Nesse caso aqui tinha um measured move no meio do caminho, então a gente tem que sentar nas mãos e esperar esse mercado assentar para fazer um movimento. Dá para fazer ali, dá. Vai tomar stop? Vai. Não tem problema. Quando tu fizer a entrada certa aqui mais para frente, ele vai funcionar e vai te entregar. Só não pode ter medo de perder dinheiro. Só isso. Vamos procurar agora uma venda. Eu vi uma venda, onde é que eu vi uma venda? Foi um dia torto para mim também, depois que eu entendi. Dia 5, vamos pro dia 5. Vamos lá. Vamos para o dia 5 de maio. 5 de maio.
is on Tuesday. I hope we see you, each other, again. Vocês já ouviram essa música? Vocês são surfistas. Session do Bruce Irons. Muito boa. Magna Plasma. Cara, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui os 12 minutos. Perfeito. Isso aqui é um exemplo perfeito. 5 de maio. Segunda-feira. Sexta-feira não fez nada. Ficou andando dentro desse range. Esse range é um bear range. Teoricamente ele explode pra baixo. E ele faz isso mesmo, né? Mas digamos que a gente esteja olhando aqui a sexta-feira. E a gente enxerga aqui que é um rangezinho. Que é um bear range. E aí aqui ele nos quebra as pernas, porque primeiro ele vai pra baixo, o ideal seria primeiro ele ir pra cima pra depois ir pra baixo, pra ter uma medição. Mas tudo bem, ele entra de lado, começa a fazer a rotação de pêndulos, a gente arremessa esse pêndulo pra cima, ele tenta buscar, e é assim que fecha a sexta-feira, nada demais, limpando todo mundo, várias sombras superiores e inferiores, faz nada. Começa a andar mesmo, 3 horas da tarde, normal do índice. Ele abre, e agora vamos pros ticks, ele abre, tentando chegar naquele pêndulo. E aqui, se fosse um bull range, seria uma região excelente para o quê? O que a gente conhece dessa regiãozinha aqui? Breakout pullback, né? Breakout pullback. Essa é a regiãozinha de breakout pullback. Né? Ele simula, e o que o Joseph James ensina também? A maioria dos breakout pullback falham. Mas tudo bem, ele fez exatamente o que a gente queria, mas não num range agradável para nós. Isso aqui é um bear range, isso aqui é um range dos ursos. A tendência é ir para baixo e não para cima. Mas tudo bem, a gente vai contar aqui com um teste certo, aqui, né? E é o que ele faz? Ele vai mais baixo. É a bola curva, né? Clássica do índice. E tudo bem. Observamos aqui as entradas. O que nós temos aqui? Nós temos um higher rising price. 2 falhas, né? Entrada aqui. Afastou a média? Não afastou. A gente não tem o porquê de arriscar aqui. Não tem nada para arriscar aqui. Faz de novo? Faz. 1 tentativa. 2 tentativas. Entrada aqui. Afastou a média? Não afastou. A média tá de lado. A gente não pode fazer nada. E aí ele entrega um movimento. Quem testa aqui e tenta fazer uma entrada dessas, vai funcionar? Cara, vai funcionar. Mas eu acredito que a volatilidade ela não é atingida. Deixa eu ver. Vamos ver o ponto aqui, Entrou aqui, 9h15 da manhã, tu abriu uma operação. E ele busca a tua liquidez. Mas aqui não, tu vai abrir ela aqui, né? Então vamos colocar aqui a ordem aqui. E vamos dizer que ele abre essa ordem às 9h34. 9h34 a volatilidade era de 216 pontos. Quase andou, mas não andou, né? Então, viu como... Se tu não respeitar as regras... Não vai adiantar e não vai funcionar e a história não vai andar. Interessante, né? Aqui ele afasta a média. Vamos lá. Aqui ele afasta a média. Preciso ver se vocês estão vendo tudo. Não. Aqui ele afasta a média. Lindo, né? Afastou a média, fez um movimento, beleza. 2 falhas. E aí aqui, o contexto de estruturas de mercado. Nós estamos entrando comprados acima de um range de ursos num possível breakout. Notem a complexidade e a fatalidade, porque isso aqui, cara, tá fadado primeiro que o range, ele é o magnético da história, né? Tu tá entrando num breakout pullback em cima de um bear range e tá esperando que tu vai ter sucesso disso? Não, né? E ele faz aqui, 2 tentativas, entrada aqui, lindo, né? Mas ele não anda. No mesmo momento ele volta. Aí tu vai procurar por traps, beleza? Temos a trap. E aí é a estrutura de mercado. Esse cara aqui é o magnético. Esse cara aqui tá atraindo o mercado pra ali. Atraindo. Tem um sinal? Não tem. Aí é que tá. Não tem. A gente acha que tem uma trap aqui, né? Fica claro aqui, Teste dela aqui, Teste aqui, Só que ele perde esse fundo, ele desconsidera o Crown Reversal. O Crown Reversal não deve vir assim, porque o conceito do Crown Reversal é um pullback raso. Isso aqui não é um pullback raso, ele perdeu o fundo da história. Totalmente. Totalmente. Tá certo? E aí qual vai ser o próximo passo? A gente tem que observar o outro lado e o afastamento da média do outro lado. Como ele tá em cima de um range, a gente quer entrar vendido nessa história. E aí ele vem aqui e faz o teste, 1 teste, 2 testes, 2 falhas aqui, da compra. A gente vai entrar? Não, a gente não vai entrar. A gente vai priorizar o Crown Reversal. A gente vai priorizar uma Bull Trap. Tem um afastamento da média? Tá perfeito esse afastamento da média. Perfeito. Mas a gente não pode entrar aqui. Aqui a gente tá fadado ainda à derrota. Porque ele fez um movimento de alta. Ele aumentou o pêndulo. O ponto não é o ideal. A gente precisa de um Crown Reversal. E onde é que tá o Crown Reversal? Aqui tem prior. Aqui tem prior. Aqui tem prior. E o que a gente quer? Um pullback raso, né? Ele faz o movimento e volta nos priors. E aqui o que a gente tem? Crown Reversal. O que a gente tem também? O teste do canal. O canal tá aqui. A gente vai lá naquele topo. Estica ele ali. E o que a gente tem aqui? Que combina muito. First test, best test. Perfeito, né? A nossa entrada tá aqui. Essa aqui é a entrada de sinal. 2 entradas de sinal. Nosso stop pode estar aqui. O nosso stop, ele vai ser curto, cara. 115 pontos. E ele vai andar 320. E a volatilidade, se eu não me engano, aqui era 290, deixa eu ver. Que horas são? Aqui. 10h15 da manhã.
260 pontos a volatilidade. Ele te entrega 300. E volta na tua cara, bem verdade. E a gente mantém observando esse canal, a gente não foge dele. Tá ali o first test, best test, tá ali o first test, best test. A gente vai seguir nele. Tá vendo? Ó, tô seguindo a mesma linha dele, tá vendo? Mesma linha do canal. E agora o que ele faz? Qual é o segundo passo? O mesmo, a mesma coisa. Ele vem aqui, perde 2 vezes, mais duas tentativas falhadas de compra de manter o preço acima, e a gente vai procurar por priors. Tem priors aqui onde a gente entrou, tem priors aqui. E cadê o sinal? Tá lá o sinal, ó. Mesmo sinal, mais alto ainda. Testando a média de 21. Olha essa rejeição. Olha a rejeição desde aqui, olha a rejeição daqui. A gente vai abrir uma nova operação aqui. Aqui tá mais pesado? Tá, mas a gente já colocou aqui, ó, um crédito no bolso. Não tem por que não apostar nessa entrada. E aí tu vai entrar. O teu stop fica mais pesadinho, mas ele vai funcionar da mesma maneira. O stop aqui, ó, 180 e 190 pontos, bota. Olha aqui. Cara, ele não volta em ti, ele anda a volatilidade, segue caindo, segue nesse canal. Eu vou colocar até esse canal aqui desenhadinho aqui, ó, bonito pra vocês verem. Quanto que esse cara entrega. Tá vendo? First test, best test, tenta entrar no canal, não dá muito certo. First test, best test de novo. 2 falhas de venda com Crown Reversal. Isso aqui, ó, é Crown Reversal dentro de outro Crown Reversal. Isso aqui é fantástico, pessoal. Isso aqui é fantástico, isso aqui é o que a gente busca. Pra quê? Estruturas de mercado. Pra ele ser atraído pro range, cruzar esse range. O que a gente espera? Agora que ele andou esse cara aqui, cadê? Voltou, pá, voltou, ó. Vai pegar esse cara aqui e vai replicar esse cara pra baixo. E vai deixar ele andar. E olha o que ele faz. Olha o que ele entrega. Isso aqui é outro ciclo de price action. Tô mostrando os exemplos claros pra gente ver que a gente precisa seguir nas operações. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? Tem priors, né? Aqui é o setup de pullback. Estão vendo? Então, isso aqui é um setup de pullback. Dentro daquele lá. Imagina que tu abriu aquelas 2 operações e aqui tu abriu um setup de pullback. Daí o que ele faz na sequência? Outra trap. Olha o prior aqui. Olha a trap aqui, armada. Olha o sinal da trap. Isso aqui é uma trap. E a gente entra nela. Pegou? A gente vai carregando contratos. E vai fazendo trailing stop. Quando chegar no dobro da volatilidade, fazendo trailing stop, arrastando todos. Isso aqui é um movimento fantástico, pessoal. E é isso aqui que a gente tem que se especializar. Traps, crown reversals e traps. Olha o que ele faz. Ele entrega o movimento. Ele entrega um movimento lindo. Olha aqui. É um dia totalmente direcional. Atraiu compradores. E capotou, cruzou o range. Se for afastar mais, ó. Tem esse aqui, ó. Deixa eu ver se estão vendo, não estão vendo. Aqui, ó. Tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui era a rotação anterior dele. Ele entrega mais, ó. Ele vai mais do que isso, ó. Tá vendo? Olha lá. E tu vem carregando contratos. E no final do dia, tu ganha uma grana. Mas tem que confiar no setup. Tá bom? Espero ter ajudado. Isso aqui também é gerenciamento de risco. Isso aqui também é verificação de estruturas de mercado. Onde é que a gente vai entrar, né? A gente tem que lembrar que esse cara aqui é o magnético. Esse cara aqui atrai o preço. Até que mude para um outro magnético. Mas esse cara aqui atrai o preço. O mercado vai ser atraído por esse cara. Aqui é uma região boa para ser um comprador? Lógico que não. Lógico que não. Num mercado, num range de ursos? Lógico que não, ele veio caindo. Não, aqui tu tem que ser vendedor. E tu vai esperar por confirmações. Tá bom? Essa foi a aulinha do setup de traps e crown reversals. Pessoal, foquem nisso. Busquem esses momentos. Busquem essas dicas que eu dei da entrada. Tu viu que eu dei a entrada de compra e de venda. Observem bem esse padrão. Esse padrão, que tá no 5 mil ticks, né? Esqueci de falar. Esse padrão é fundamental pra gente se especializar. Tem que ser expert nesse padrão, porque esse padrão nos tira do risco muito rápido. Aí depois a gente vai para aquele passo ali do pullback, do setup de força, que ele foi fazendo durante esse ciclo aí. Mas o mais importante é aprender muito bem a trap. O crown reversal com a trap. A gente tem que se especializar nesses caras aqui, tá bom? Espero que tenham gostado. Esse papo de domingo aqui é fundamental. Eu vou colocar na minha lista ali de como se tornar um trader. E pra mim é o setup mais legal do Joseph James. Foquem nisso, tá bom? Bom domingo, aproveitem. Amanhã eu vou abrir uma live. Vamos de live, vamos de live, vamos de live a semana inteira. Porque eu gosto, porque eu aprendo muito e porque eu consigo fazer o meu checklist com mais parcimônia. Valeu? Grande abraço!